Oi, vamos falar de um assunto sério: segurança no trabalho. E quando o trabalho é lá no alto, pouca coisa é tão crítica. O risco é real e imediato e as consequências podem ser bem pesadas. Mas então, como a gente gerencia um risco desses? A resposta, ou pelo menos um ótimo começo, está num documento-chave, a Norma Regulamentadora 35. Vamos entender o que ela diz. Para a gente começar, vamos olhar bem para esse número, 1033. Sabe o que é isso? É o número de mortes por queda de altura registradas no Brasil em um período de 5 anos. Não é só uma estatística. Cada número desses é uma vida, uma história, uma família que foi impactada para sempre. É um dado que assusta e mostra por que a gente precisa levar esse papo a sério. E o impacto não é só pessoal, sabe? O próprio Ministério do Trabalho já disse, é uma perda para o país inteiro. Pensa bem, são custos para o sistema de saúde, é produtividade que se perde e, claro, o mais importante, o valor de uma vida que não tem preço. Fica bem claro que o problema é grande e o desafio é nacional. Essa é a grande questão, né? Diante de um risco tão óbvio e de um impacto tão profundo, o que a gente pode fazer? Quais são as ferramentas que existem para garantir a segurança de quem precisa trabalhar a vários metros do chão? A resposta está em regras e diretrizes muito bem pensadas. E é aqui que entra a nossa protagonista, a Norma Regulamentadora 35, a famosa NR 35. Ela não é só mais um papel, não. Ela é a principal estratégia que a gente tem para organizar a prevenção de acidentes em altura. É ela que define os requisitos mínimos e as medidas de proteção para esse tipo de serviço. Tá, mas o que exatamente a norma considera trabalho em altura? A definição é bem direto ao ponto, sem rodeios. É toda atividade que acontece acima de 2 metros do nível inferior, onde exista o risco de queda. Se a tarefa se encaixa aí, pronto, a NR35 tem que ser aplicada. E o ponto central da norma é criar uma base sólida para a segurança, que se apoia em 3 pilares. Primeiro, o planejamento. Segundo, a organização. E terceiro, a execução. A regra de ouro é simples. Nenhum trabalho em altura pode começar sem que esses 3 pontos estejam bem amarrados. É assim que se protege vidas. Certo. Mas quem é que garante que tudo isso vai ser cumprido? A NR35 é bem clara nisso. A segurança não é uma responsabilidade de uma pessoa só. É um dever compartilhado. Pensa numa dança bem sincronizada entre a empresa e quem está lá, executando o trabalho. E o mais legal é ver como essas responsabilidades se encaixam. De um lado, o empregador tem que garantir que as medidas de segurança sejam aplicadas, dar treinamento, fazer análise de risco, enfim, preparar o terreno. Do outro lado, o trabalhador tem que seguir os procedimentos, cuidar da própria segurança e dar dos colegas e ajudar a empresa nesse processo. É uma verdadeira parceria. E dentro dessa parceria tem uma ferramenta que é super poderosa, o direito de recusa. O que isso quer dizer? Que qualquer trabalhador pode e deve parar o que está fazendo se perceber que existe um risco grave e imediato para a segurança dele ou de outra pessoa. É um mecanismo de defesa essencial que coloca a vida sempre em primeiro lugar. Mas a NR35 não é só sobre reagir ao perigo. Na verdade, a grande força dela está em antecipar os problemas. É por isso que o planejamento é, sem dúvida, a etapa mais importante de todas. É aqui que as vidas são salvas antes mesmo do trabalho começar. Olha, essa frase é o coração da norma. Ela diz uma coisa que não tem negociação. Só pode fazer trabalho em altura quem for capacitado, ou seja, treinado para isso, e autorizado, quer dizer, que passou por exames de saúde e tem o ok da empresa. Em outras palavras, improviso e trabalho em altura simplesmente não combinam. E esse planejamento não fica só na conversa, não. Ele vira documento. São 2 os principais. Tudo começa com a análise de risco, a famosa AR. Ela é a base de tudo. E para as atividades que não são do dia a dia, que fogem da rotina, entra em cena a permissão de trabalho, a PT. Ela funciona como um sinal verde final para começar o serviço com segurança. E o que se olha nessa análise de risco? Bom, ela é bem completa. Tem que avaliar o local de trabalho, o entorno, onde os equipamentos de segurança vão ser ancorados, as condições do tempo, até mesmo o risco de cair alguma ferramenta ou material lá de cima. E, fundamental, já tem que prever um plano de resgate e primeiros socorros. A análise de risco é um mapa do tesouro para um trabalho seguro. Já a permissão de trabalho, APT, funciona como um último checklist de segurança, principalmente para aquelas tarefas mais imprevisíveis. Ela serve para formalizar
que todos os riscos que a gente viu na análise de risco foram controlados e que a equipe está ciente e pode sim começar o trabalho. É uma camada a mais de proteção quando o risco é maior. Com o planejamento todo pronto, a pergunta agora é, na prática, como funciona a proteção? A NR35 estabelece uma ordem de prioridade, uma hierarquia bem clara de medidas. A lógica é simples. A gente sempre tem que buscar a solução mais segura e eficiente primeiro. E essa hierarquia resume toda a filosofia da prevenção. Prioridade número 1, a primeiríssima de todas. Se for possível, evitar o trabalho em altura. Mudar o processo, fazer de outro jeito. Se não tiver como evitar, aí vem a prioridade 2, prevenir a queda, usando proteções coletivas. E só em último caso, como terceira opção, a gente vai minimizar os danos de uma possível queda com a proteção individual. Para a gente visualizar isso melhor, os sistemas de proteção coletiva, que a gente chama de SPCQ, são aqueles que protegem todo mundo que está no ambiente, tipo guarda-corpos, telas, redes de proteção. Já os sistemas de proteção individual, os SPI, são de uso pessoal, como aquele cinto de segurança tipo paraquedista e o talabarte, que conectam a pessoa a um ponto de ancoragem firme. Mas no fim das contas, é fundamental entender uma coisa. A NR35 vai muito além de ser só uma lista de regras para seguir. O objetivo real dela é construir algo muito mais profundo, que dure. E essa é a grande sacada. A norma tem que ser vista como um sistema de gestão completo. Ela dá estrutura para a gente identificar, analisar, controlar e monitorar os riscos o tempo todo. A meta não é só estar de acordo com a lei, mas criar um ambiente onde a segurança faz parte do DNA da empresa, da cultura de todo mundo. A norma nos mostra o caminho, o que e o como fazer. Mas o porquê, o motivo real vem de cada um. Então fica a reflexão. Como é que a gente transforma essas diretrizes num compromisso de verdade, do dia a dia com a vida? Talvez a resposta seja exatamente essa. E além de só cumprir regras e abraçar a prevenção como um valor que não se abre mão.